Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje, dia 11/11 de 2021, estamos começando mais uma live aqui pela Central Card Esporte. É uma grande alegria. Hoje a gente vai ter o convite do professor Nabil Goraieb. Ô professor Nabil, já vou te chamar aqui para dividir tela comigo. Um minuto. E aí, professor, tudo bem? Segui, Olá, Nájila, tudo bem, graças a doutor Deus. Serafim. E Então, aí, conseguiu e aí, tudo direitinho? bem? O pessoal vai entrando aí, tudo certinho, graças a Deus. Veja só que diferença. Você aí no Rio com camiseta e eu aqui em São Paulo com blusa. O tempo tá frio aqui. É, mas a gente Muito bom. aqui tá chovendo pra caramba. Aqui tá chovendo pra caramba. Ah, Olá, Nájila, tudo então bem? é bom. Tá. Vamos esperar mais uns minutinhos só para o pessoal ir entrando e a gente começa, tá bom, professor? Sem dúvida. Estamos com muita vontade de conversar. Isso é Isso muito bom. Ainda aí. tem jogo hoje da seleção, né? Então Ah, vai é, dar daqui tempo a de pouco. terminar e poder comer uma sobremesa e assistir o jogo. Com certeza. Eles estão aqui vizinhos, aqui no Ibirapuera. É mesmo? É, é, e hoje foi o dia que aqui em São Paulo se falou muito do Bruninho, aquele menino que pegou a camisa de um time que ele é torcedor do Santos, ganhou a camisa do time do Palmeiras e alguns Sim. malucos da torcida quiseram agredi-lo. Ele É, não, dizendo nada a hoje na ver. televisão que estava com medo até de matar o pai dele. Imagina que coisa, Nossa. Aí é horrível, né? uma tristeza isso. Muito obrigado aí É, não, não tem. pelas palavras do pessoal aí. Peralta entrou aí, dá um abraço para ele. Nájila, com certeza a gente vai aprender muito. Bem, É, professor Serafim, professor Nabil, acho que a gente pode começar, né, pode. a live. E primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, né, e acho que é a pergunta, talvez uma das perguntas principais, e eu gosto sempre de conceituar, né? Acho que a primeira pergunta a gente sempre conceitua. Primeiro, o que é morte súbita, né? E quais são as principais causas de morte súbita? A definição de morte súbita é interessante. Há muitos anos atrás, quando você ainda não estava nem se formando ainda, a doutora Ezra Amsterdã definiu a morte súbita aquela que acontece no indivíduo inesperadamente, sem ter nenhum antecedente de que estava para acontecer aquilo, até uma hora do início dos sintomas. E, na época, nós acrescentamos que fosse desencadeada por uma atividade física para ser relacionada ao exercício, ao esporte. Porém, até 24 horas após. E por que isso? Porque o indivíduo pode ter o gatilho durante uma atividade física, ter sido recuperado com a parada cardiorrespiratória, quer dizer, não ocorreu naquele. E no dia seguinte ele vem a falecer. Aquela morte, tudo começou no exercício físico. Então, teoricamente, a gente sempre considerou morte súbita no esporte aquela que até 24 horas após o início dos sintomas desencadeados por uma atividade física. Mas, do ponto de vista hoje conceitual, é até uma hora após o início dos sintomas, no indivíduo que aparentemente era sadio ou que a gente desconhecia que ele tivesse algum tipo de problema ou uso de drogas. Aham. E quais são as principais causas? As causas sempre, é importante a gente sempre pensar o seguinte: aconteceu a morte súbita de um atleta. Primeira pergunta: quantos anos ele tem? Uhum. Do ponto de vista didático, o corte é aos 35 anos. E por que 35 anos? Porque a gente considerava que terminava a atividade esportiva aos 35 anos. Daí para frente não era mais atleta. Então usou-se isso como critério. Atletas até 35 anos têm como causa de morte súbita
as doenças genéticas, doenças hereditárias, e que poderiam levar esses indivíduos a ter e as doenças arritmogênicas, também genéticas, que poderiam levar esse indivíduo a ter Aham. uma parada cardiorrespiratória que, não sendo recuperada, acaba levando à morte súbita. E acima de 35 anos, no mundo inteiro, na faixa de 85% a 90% das causas é a aterosclerose coronária. Então, a doença aterosclerótica coronária. Por exemplo, um atleta de 45 anos, 40 anos, vai. O Uhum. próprio Diego Alves está com 42 anos, né? Parece. Muito bom. Sim. Se tiver uma morte súbita, uma parada cardíaca nessa idade, a primeira hipótese a pensar é a doença aterosclerótica coronária. Tem que afastar essa causa. Aham. Agora, como é que você vai saber se teu paciente ou o teu orientando com 38 anos pode ter uma parada cardíaca por doença aterosclerótica? Você não vai mandar fazer a tomografia das coronárias em todo mundo. Então, o que nós usamos como critério, Uhum. que tem funcionado, é procurar os fatores de risco da doença coronariana não controlados. De hipertensão, tem, tem que Tá todo mundo conseguindo ouvir? Para mim deu uma picotada aqui. Olá, pessoal, tá todo mundo conseguindo ouvir? Tá todo mundo conseguindo ouvir o professor Nabil ou só eu que saí? Não, acho que ele caiu, né? Ah, tá. Eu tava... Eu já estava achando que era eu aqui. Tá, tá, beleza. Ó, pessoal, só para lembrar, enquanto o professor Nabil volta, que aqui no canto tem essa setinha. A gente pode mandar para todo mundo que a gente quiser convidar para assistir. Acho que é imperdível essa live, né? O professor Nabil estava dando um show aqui, já começamos alto nível. E além disso, a gente pode apertar durante a live o coração, apertar o coraçãozinho, né? Enquanto a gente aperta o coração, a gente vai chamando as outras pessoas. Ah, é. O Vasco não caiu dessa vez não, hein, Brunão? Estamos esperando aqui o professor Nabil. Bruno, tenta dar uma ligada para ele para ver se ele volta, né? Estou aqui esperando ele. Isso, aperta esse coração, sai mandando essa setinha para todo mundo, né? Vou tentar convidar ele aqui. Opa, aqui, vou convidar ele. pronto, voltei. Opa, opa, tinha caído. Ah, E aí, foi uma professor? pequena parada cardíaca só, foi recuperada. Foi Graças a recuperada. Deus. Então, o que eu estava dizendo, que na verdade a gente tem que levar em conta, então, os fatores de risco da doença coronariana, se o indivíduo tem mais do que 35, 40 anos de idade. Por quê? A doença mais importante que pode levar a uma parada cardíaca e morte súbita é a DAC, a doença aterosclerótica coronária. Uhum, E não tem jeito, não pode ter fator de risco pouco controlado. Ou está ou não está. Na nossa experiência de muitos anos, a gente tem visto que isso tem sido uma regra. Sempre está com um pouquinho de hipertensão, um pouquinho de dislipidemia, um pouquinho uhum, de. Então, esse pouquinho não pode valer para nossos pacientes. Nós temos que ser bastante claros. Não dá para adivinhar quem vai ter doença coronariana, por exemplo, com uma placa de 40%. E eu uhum. sempre mostro nas minhas aulas sobre morte súbita um atleta campeão mundial de judô
de 38 anos de idade, que nunca havia feito exames de avaliação pré-participação, nunca. E estava se preparando para ir para a Suíça, para o Mundial, representar o Brasil. Ele como campeão de meio pesado veterano, chamado de veterano, lá o sênior. Muito bom. Ele treinando 8 horas por dia, 4 horas de manhã, combate, 4 horas à tarde de judô. Nossa. Ele começou a ter uma síndrome coronária aguda e me ligaram. Então, falei, traga ele imediatamente. Ele é de Suzano, aqui, vizinho de São Paulo, para vir para o HCOR. Ele veio para o HCOR e, na época, faz uns anos atrás, o doutor Eduardo de Souza fez a cinecoronariografia. Ele tinha uma placa rota de, no máximo, 30%. Se tivesse 40%, era muito. Placa rota. Nossa. Muito bem. Conseguiu fazer a angioplastia de salvamento. E agora, como é que ele teve aquilo? Como é que eu ia saber que esse indivíduo tinha uma placa? Era uma placa instável ou não é uma placa? Talvez o excesso de exercício foi o gatilho. Muito bom. Ele tinha hipertensão e não dava muita bola. A pressão dele estava na faixa de 14, 15 por 9. Pouco hipertenso. E tinha também uma dislipidemia. Um pouco de colesterol, principalmente o LDL, na faixa de 160. Então, nós aprendemos com ele que não tem jeito de descobrir. Não vou ficar fazendo uma fila de angiotomografia de coronária. Então, vamos pelo menos fazer os exames clássicos funcionais e procurar corrigir totalmente o fator de risco. Não adianta passar um verniz em cima. E isso tem sido a grande deixa que a gente tem. Eu sempre conto que há 12 anos atrás, na Maratona de Nova York, que foi essa semana, aconteceu também, morreram quatro participantes da Maratona de Nova York. Nossa. Nunca a gente vê no noticiário de jornal qualquer notícia de morte nessas maratonas. Elas são, vamos dizer assim, filtradas para não ser divulgadas. E desses 4, um deles era um brasileiro. Sim. E esse brasileiro, eu fui buscar, vamos dizer, o que aconteceu com ele. Por acaso, ele fazia treinamento com uma assessoria muito famosa aqui em São Paulo, que eu posso dizer, porque é inclusive amigo nosso, a Run and Fun. Ele treinava para ser maratonista e estava preparado. O que o professor da academia, da assessoria pediu para ele? Faça as suas avaliações completas e me traga. Porque ele era um coronariano já. Ele já tinha tido angioplastia. Ele tinha dislipidemia, tinha uma série de... Muito bom. Ele ganhou de presente da empresa dele, que é uma empresa grande, no fim do ano, pelas vendas que ele conseguiu fazer, um pacote Maratona de Nova York. Que incluía avião, hotel, inscrição, todo o acompanhamento, acho que 5 dias em Nova York. Pô, ganhou de presente, vamos embora. Ele sabendo que estava controladíssimo, mas ele foi fazer os exames. Foi fazer o teste ergométrico com um colega nosso muito conhecido, inclusive, mas não era cardiologista do esporte, era cardiologista normal. Muito bem, ele fez o teste ergométrico submáximo e levou e viu o resultado escrito normal. Opa, pegou, não vou nem levar para o médico. Ligou para o médico e falou, meu exame está escrito aqui normal. Eu vou levar lá para o professor. Ele pegou e levou. O colega não viu que foi submáximo, não viu que não sei o quê. Bom, foi para lá. E o paciente tinha um pouco de colesterol, um pouco de hipertensão, um pouco de obesidade, mas treinando, já tinha perdido mais de 10 quilos, estava muito bem. Vamos para Nova York. Chegou em Nova York e, na corrida, ele e mais 3 americanos tiveram uma parada cardiorrespiratória no final da corrida, sendo que 2 ficaram lá mesmo, não conseguiram ser recuperados, e outros 2 foram internados e morreram no dia seguinte, um, e no outro dia o outro. Nossa. Horrível, horrível. Caramba. E esse brasileiro saiu notícia de jornal, morreu um brasileiro, aí noticiaram.
e ainda mais porque ele era diretor de uma grande empresa, foi assim uma consternação generalizada. O que Nossa. aconteceu? A temperatura da corrida, 5 graus Celsius. O frio por si já é uma agressão. Nesse nível, é uma grande agressão. E para um Aham. coronariano com fator de risco não controlado, é uma explosão que aconteceu. Ele e os outros 3 que morreram foi de infarto agudo do miocárdio, os 3. Não. Entendi. Então, Caramba. isso chama atenção para nós, que a gente tem que procurar. Não adianta só fazer um exame e mandar, está liberado. Não. Vamos investigar onde você vai correr, como vai ser a corrida, se você tiver um mal súbito, o que fazer. E aquilo que a gente fala. Essa semana atendi um garoto que eu atendo todo ano, ele tem uma fístula ortocoronária sem Uhum. repercussão. E ele resolveu, como ele tinha eventualmente algumas arritmias extrasístoles supraventriculares, ele Sim. procurou um colega ritmólogo. Muito bem, o colega pediu cintilografia do miocárdio para um menino de 15 anos. Pediu um ecoestresse com dobutamina, que é absolutamente contraindicado. Não se usa fármacos para ecoestresse de atleta. Esqueçam. Tem que Uhum. ser na bicicleta adaptada ou algo parecido. Nada de usar dobuta ou coisa parecida. E o colega, que é um grande cardiologista que faz arritmias, Arritmólogo. Aham. ritmólogo, conseguiu pedir um exame que não se pede na área da cardiologia do Aham. esporte, que nós sabemos que se você usar fármacos para fazer exames diagnósticos funcionais, você vai ter mais problemas e erro diagnóstico do que usar fisiologicamente o exercício físico. Bom, já falei demais agora, deixa você perguntar alguma coisa. Doutor Nabil, a gente só tô com pergunta de amigo aqui, olha só. Eu vou Opa! fazer uma primeira pergunta do doutor Serafim, que foi assim: miocardite. Qual o sequencial ideal investigativo e qual o momento ideal para liberar, quando esse não tem risco de morte súbita? E a outra pergunta é do Tiago, né? E ele faz uma pergunta de amigo. Paciente pós-aneurismectomia de VE, pode fazer atividade física? Vou responder essa que é mais fácil, vai. Aham. Após a neurismectomia de VE, hoje em dia Isso. é uma cirurgia que ela é reconstrução praticamente. Eles não fazem. Antigamente, o doutor Adib Jatene, eu me formei em 1970, então eu comecei a assistir a cirurgias cardíacas e a neurismectomia, assim, ele pegava o aneurisma, que nem fosse uma bolha, cortava o aneurisma e juntava a raiz onde estava aquele aneurisma. Tirava o aneurisma e juntava as partes, daquele Sim. jeito, sem nenhum critério. Quando eu era R3, em 1973, o Dr. Adib inventou uma cirurgia de reconstrução do aneurisma de VE. Então ele deixava o coração na posição anatômica e aí ele delimitava e cortava o aneurisma e suturava de uma maneira, vamos dizer assim, que não modificasse a morfologia do coração. Com isso, ele conseguiu uma grande conquista, que foi fazer a reconstrução geométrica do coração com a retirada do aneurisma. Nesses casos, eles não tendo nenhum tipo de complicação, insuficiência cardíaca, arritmia, você tem a obrigação de induzir o paciente a fazer atividades físicas supervisionadas, Uhum. medicado e seguir nesse jeito. Essa é a conduta que a gente recomenda fazer. Evidentemente, como tudo em medicina, ninguém tem a última palavra, mas a Claro. recomendação é essa, de fazê-lo afastados dos riscos de arritmia ou de insuficiência cardíaca ou sintomas clínicos que sejam. Mas a reabilitação é o lugar certo desse paciente, Uhum. reabilitação supervisionada. Não adianta ele Excelente. querer, depois dele fazer a supervisionada, ele pode ter seus lances de correr no parque, no clube, numa boa, na mesma condição que ele fazia na reabilitação.
Que tem paciente que faz o negócio tudo certinho com o professor, quando está sem ninguém do lado dele, ele manda ver do jeito que ele acha que tem que ser, aí as coisas É, complicam. é meio E, kamikaze, né? Meio é, kamikaze. e a pergunta do Serafim é a pergunta de 1,5 milhão de Aham. dólares para a gente responder. É evidente, falar em miocardite, você tem que falar em ressonância magnética. E a ressonância magnética, os critérios é a presença de realce tardio acima de 10%, aliado ao foco, a uma arritmia que seja relacionada com esse realce tardio. E é importante a gente acompanhar. Não adianta fazer ressonância mensal. É no mínimo com 90 dias e depois com 180 dias, associado ao estado arritmogênico ou não desse indivíduo em relação ao realce tardio. O que nós sabemos disso é uma grande, hoje é uma grande informação. Todo o realce tardio ele é composto por um edema e no centro dele a fibrose. Então a Uhum. fibrose não vai desaparecer nunca mais, é uma cicatriz. Porém, o edema desaparece depois de algum tempo. E provavelmente esse edema é o grande gatilho das arritmias. A fibrose, se ela está completa, acabou, morreu, não tem diferença de potencial para você ter desencadeamento de arritmias. Provavelmente, então, a gente acompanha desse jeito com todos os cuidados antiarrítmicos que a gente tem que usar e consideração. E agora eu me lembrei de um jogador que foi do Corinthians, depois da seleção brasileira, e foi jogar na Itália, um goleiro. Aham. Ele, no meio do caminho na Itália, ele já ficou lá mais de 10 anos, começou a ter umas extrasístoles e episódios de taquicardia que ele não sabe definir. Bom, descobriram que ele tinha tido uma miocardite e tinha um realce tardio muito pequeno. Aí decidiram não fazer nenhum tratamento de intervenção, a ablação dele. E ele foi vendido para o Tottenham, na Inglaterra. Lá na Inglaterra, a primeira coisa que fizeram, botaram na mesa para fazer a ablação. E, Aham. no começo da ablação, ele fez um ataque à arritmia ventricular. Aí Caraca. pararam tudo e falaram, não, você não vai jogar mais futebol. Pô. Ele ficou um pouco chateado com 30 e Aham. poucos anos de idade, mas recebeu todo o contrato dele cash, Pô. cash, e já tinha recebido. Se aposentou bem, né? Então ele não ficou muito chateado, não. E ele voltou, e ele foi procurar o doutor Nabil para saber o que fazer. Eu falei, olha, com esse dinheiro na mão, pô, vai vender paçoca na feira, não tem que fazer nada. Vai ficar com a sua família, curte a família e a vida Aham. segue. E ele parou de jogar. Então fica aquela questão, valia a pena fazer a ablação? Então é muito importante todos os colegas saberem que fazer a ablação, muitas vezes, é um procedimento que pode ajudar, mas pode causar muito mais controvérsias. Às vezes, o Uhum. próprio estímulo do catéter pode desencadear uma arritmia e você confundir que foi aquela fibrose que causou o problema. Então, Uhum. muito cuidado e, na dúvida, sendo uma pessoa muito assim famosa ou importante, forma uma junta médica. Forma uma junta Sim. médica. Chama o Serafim, chama o Matheus, chama o Tiago, vamos discutir para ver. É muito melhor para poder tomar decisões do que a gente deixar de ficar resolvendo que, olha, não é fácil você sozinho com o paciente, com uma fibrose cardíaca que apareceu na ressonância, tomar grandes decisões. É Fica verdade. uma coisa horrorosa. Eu vou ver o que eu vou fazer. Então é muito isso. Um outro exemplo que eu posso dizer é de um jogador que atualmente está no São Paulo, a gente pode dizer quem é, porque ele foi manchete de jornal. Há 10 Uhum. anos atrás, um jogador de 17 anos foi fazer a avaliação pré-participação, me parece, no INCOR, e descobriram que ele tinha bloqueio do ramo esquerdo intermitente durante o teste ergométrico. E ele tinha tido, ele não sabe lembrar se ele teve gripe ou não teve antes. Muito bom. Aham. Liberaram para ele jogar em janeiro a Taça São Paulo
Ele foi o artilheiro da Taça São Paulo, foi muito bem, e no pós-Taça São Paulo ele foi fazer de novo os exames, aí ele estava com bloqueio completo de ramo esquerdo fixo. Ah, não. Aí falou, e agora, o que fazemos? O menino era arrimo de família, vivia com a mãe, e quem treinava ele era o avô dele. Uhum. Então, não pode mais jogar. Recebeu a confirmação, você está afastado definitivamente do futebol. E aí? Aí ele entrou em depressão e foi procurar o nosso serviço no Dante Pazanese. E nós, vamos, o que nós vamos fazer? Vimos tudo aquilo, falou, realmente, eu nunca falo nunca mais. Isso eu Sim. ensino todos os residentes, nunca fale nunca mais. Falei, olha, nesse momento você não pode jogar, vamos aguardar para ver o que nós temos aqui. Afinal, bloqueio do ramo esquerdo. Provavelmente foi uma miocardite que causou esse problema e não se fazia ressonância na época, com tanta... E o que ele foi fazer? Bom, vamos estudá-lo, vamos fazer isso, vamos estudar, fazer estudo eletrofisiológico. Durante o estudo eletrofisiológico, ele fibrilou e saiu. Uhum. Então, bom, você está fora. No mês seguinte, ele me aparece no Dante Pazanese chorando. Falou, eu não consigo ficar em casa, eu estou deprimido, por favor, me ajuda. Foi um negócio assim, Aham. horroroso do ponto de vista emocional. Parecia meu filho chorando por alguma coisa. Muito bom. Eu falei, olha, então sabe o que você faz? Vem aqui todo mês, a gente vai fazer um eletrocardiograma, vamos te examinando. E Aham. ele começou a vir todos os meses. Aí ele arrumou um emprego no time que ele jogava, que era o Palmeiras, que ele era lá da Sim. Sub-20. Puseram ele para ser o escriturário das equipes Sub-20 e Sub-19. Quer dizer, ele sentado numa mesinha, fazendo a ficha dos que jogavam com ele e ele não podendo jogar. Foi Aham. horroroso, foi pior. Mas pior. Aí ele começou a frequentar uma igreja para ver se sarava. Vale tudo. Sim. Muito bem. De repente, depois de um ano, ele vindo todo santo mês para fazer um eletrocardiograma com bloqueio completo do ramo esquerdo, começou a diminuir o ramo esquerdo, o bloqueio. Em vez de ser o grau extremo, começou a diminuir. Eu falei, ué, que coisa estranha. E ele tinha Aham. no ecocardiograma dele disfunção difusa, Uhum. miocardite típica, miocardiopatia pós-miocardite. Falei, não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. E começou até que, de repente, o bloqueio do ramo esquerdo ficou o mínimo possível. Falei, bom, e o que eu vou fazer? Aí eu chamei o Dr. Romeu Meneghello e o Dr. Dalmo Moreira, o Romeu, chefe da reabilitação e da ergometria do Dante Pazanese, um dos iniciadores da ergometria no Brasil, Aham. e o Dalmo Moreira, que era o chefe da seção de eletrofisiologia. Sentamos para discutir e falamos, o que a gente vai fazer? Nós não sabemos. Ele continua proibido de jogar, só que escondido ele começou a jogar numa equipe de futebol de salão e foi campeão pela equipe de futebol de salão, escondido do médico. O que aconteceu? Ele foi, e aí nós resolvemos fazer o seguinte, com um ano e meio de evolução, o bloqueio do ramo esquerdo diminuiu, mas continuava o bloqueio do ramo esquerdo, Uhum. assintomático, sem nenhuma queixa. Fala, vamos fazer reabilitação dele. Mas que tipo de reabilitação que faz? É. Aí nós Aham. pegamos um residente e falei, você vai ficar do lado dele, ele vai vir todos os dias pedalar uma bicicleta 10 minutos todo dia. E o residente do lado dele começou a fazer durante isso um período de 20 dias. Todo dia 10 minutos, depois aumentando para 30 minutos. Depois de um mês, ele estava já andando na bicicleta, pedalando a bicicleta fixa ergométrica, Aham. com o residente do lado dele, quase 40 minutos, depois Aham. de um mês e meio. Assintomático, sem nada. Então, repetimos todos os exames, Holter, eco, inclusive ele Uhum. pegou o Holter, nós colocamos um Holter nele, deu tudo normal, tudo. Ele falou, agora você vai fazer um Holter jogando futebol. Como? Sei lá, vamos lá. Pusemos ele no cuidado com a bolada, instalamos, fizemos uma proteção para o Holter. Muito bem, ele jogou mais ou menos uns 90 minutos do jogo sem sentir nada. E aparentemente estava tudo normal. Eu digo aparentemente porque ele saiu do jogo, foi tomar banho com o Holter.
queimou o Volpe. $1.000 perdidos e o Dalmo queria me matar. Falei, ele veio aqui pelo SUS, ele tomou banho com o Volpe. Muito bom. Aí, depois de todos os exames, concluímos que ele podia voltar a jogar. Aham. Ele voltou a jogar, aí entrou o Filipão no Palmeiras, ele jogou um tempo, não deu certo. Ele é meia esquerda, canhoto, muito bom, coisa rara do futebol. Ele Aham. foi jogar, eu autorizei ele a jogar em Recife, jogou em Santa Catarina. Bom, nesses 10 anos ele foi para o México, ele ganhava quase $200.000 por mês, o doutor Nabil ganhando, isso daí vem com 50 anos de formado, muito bom. Ficamos amigos, ele montou um restaurante com o Volpe do São Paulo, o goleiro, lá Aham. no México, ou ele está no São Paulo, o William. Muito bom. Sim, Ele bacana. continua com bloqueio de ramo esquerdo e totalmente assintomático, com 12 anos de evolução. Então, veja como é difícil você salvar alguém ou não salvar alguém. Realmente, cada caso é um caso. Tem que sentar e pensar. Tem que lembrar que é a profissão deles. E aí, assim, a vida segue. Os Aham. exemplos servem mais do que talvez uma literatura, mas Sim, para quem quiser se informar mais, evidente, tem, além da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem o nosso livro Cardio Esporte, que você também é um isso. dos autores, Exato. pela editora Ateneu, e agora nós temos o nosso curso de extensão em cardiologia do esporte pelo grupo Medicine Cursos, medicine.cursos, que tem nós temos 50 horas de aula nesses cursos. Agora, o ideal realmente é você examinar o paciente, conversar Uhum. com ele, sentir quem é o paciente. Porque essa semana, por exemplo, nós soubemos de um garoto de 15 anos, brasileiro, jogando nos Estados Unidos, teve morte súbita no banheiro, no Sim. intervalo do treino. E eu perguntei para o colega que examinou esse garoto aqui em São Paulo, antes de viajar, se tinha alguma coisa. Ele falou, não. Ele fez o teste ergométrico e o eco há 1 ano e meio atrás, tudo normal. E falei, qual foi a causa da morte dele, de 15 anos? Os jornais americanos disseram que foi infarto do miocárdio. Falei, bom, se for Uhum. como no Brasil, qualquer morte é infarto do miocárdio. Agora, não É. sei. Mas, de qualquer maneira, por que não infarto? Pode ser. Uhum. Então, nós pedimos para rever o caso dele, a ficha dele, e não foi feita a avaliação das coronárias, da origem das coronárias. Então, Sim. ficou mais uma lição que aprendemos agora. Quando você mandar examinar algum garoto para esporte e vai fazer o ecocardiograma, não deveria, mas peça para Aham. fazer, encontrar as origens das coronárias. Pode ter origem anômala. Uhum. E por que a gente está falando isso? Porque 90% dos ecocardiografistas não fazem essa origem. Só se Sim. aparecer na cara dele, ele pode até citar. Mas não é uma Exato. rotina. O que Aham. eu acho que vale a pena nessa avaliação pré-participação para evitar morte súbita, olhar com muito cuidado a origem das coronárias, principalmente ou sempre naqueles garotos, nos adolescentes que estão se preparando para fazer as suas atividades físicas. Professor Nabil, eu quero emendar a pergunta. A gente tem uma outra pergunta aqui do Pablo Aranha, mas eu vou fazer no final a pergunta dele. E aproveitar que a gente está falando sobre isso, né? E a gente está no meio da pandemia, né? Quero falar sobre essa. Primeiro, a gente teve alguns casos de morte súbita, né? A gente tem noticiado, né, mais casos de morte súbita. Eu quero saber por quê, né? E o que representa a Covid-19, né? Quais são os riscos da Covid-19, já que a gente esteve também escrevendo um artigo juntos, né? Lá no Arquivos Pode Brasileiros, comentar. né? Comente, por favor. De cardiologia, que foi um dos primeiros, talvez o primeiro, né, no Brasil, que a gente fez um protocolo de avaliação pré-participação no atleta, né? A gente estava com essa preocupação, então, assim,
que corresponde isso, né? Olha, Falando de miocardite, o que a gente tem que eu vou lhe dizer pensar uma, hoje em dia? vou lhe dizer uma coisa. Nós examinamos esse ano passado e esse ano agora uma média de 70 jogadores de futebol aqui de São Paulo, que tiveram Covid. Mas um Covid totalmente, vamos chamar, banal. Um deles Aham, só que teve problemas, você inclusive mostrou o caso para nós, que teve complicações de alteração do teste ergométrico, dando isquemia, dando arritmia. Então, a primeira questão que tem é o seguinte: teve Covid, tem que examiná-lo depois de 60 dias no máximo, entre 30 e 60 dias, para saber se tem arritmia, se ficou alguma sequela cardiológica, se teve problemas pulmonares com sequela ou não. E eu falo isso é, com dois sentimentos. Um, de dar graças a Deus de estar vivo, e segundo, não é fácil ter tido Covid como eu tive em fevereiro desse ano, com 74 anos de idade. Não fui parar na UTI porque eu tinha sido vacinado, porém, eu comecei, sem perceber nada, eu não sentia nada. O colega que me examinou, fiquei 3 semanas internado no quarto. Ele percebeu que eu estava com extracístoles. E uhum. é o que eu sei que eu tenho de vez em quando. Pusemos o Holter, 24 mil extracístoles. Aí eu entrei em pânico. Falei, pô, eu não sentia nada, tava. Agora eu acho que eu vou morrer. Aham, Entrei em pânico literalmente por conta de uma pericardite que não foi muito importante, tinha um discreto derrame pericárdico, mas me deu tanta arritmia. Então, veja, assintomático tive arritmia. uhum. Desapareceu depois de 60 dias, tomando beta-bloqueador. Comecei com a mildarona, eu mesmo parei, mudei para beta-bloqueador. Então, é a orientação. Teve Covid, procure arritmias, procure cardiopatia. Tem que procurar. Não vai Aham, ficar fazendo ressonância em todo mundo? Lógico que não. Agora, se você tem histórico de ter tido algum tipo de problema, impõe fazer uma ressonância magnética para ver se tem realce tardio, se tem uhum. alguma outra coisa. O ecocardiograma é o exame de eleição inicial, que vai nos ajudar em relação a miocárdio e pericardites, vai Aham. ajudar bastante. Então, eu acho que é muito importante lembrar dessa situação. A gente tem a pergunta agora do Pablo, que ele faz a pergunta sobre prolapso de válvula mitral. Mas é que ele fala, ele coloca sobre atividade física e prolapso, se poderia fazer atividade física. Eu vou responder que sim, mas eu quero saber sobre morte súbita e prolapso de válvula Pois mitral. é, olha, eu vou contar uma história. Quando eu estava na residência, começou a se falar de prolapso de válvula mitral nos anos 70. Foi a primeira vez. Chamava Síndrome de Barlow, descrita pelo Gereissati e publicada no New England. Eu lembro porque comecei a ler esse negócio, achei o máximo. Aham, Então, todo mundo que chegava com dor no peito, seja homem, mulher, moço, velho, tinha que se investigar a doença coronariana. E começou a aparecer uma série de senhoras, não sei se por que razão naquele tempo começou a se fazer muito exame cardiológico, com, com alterações do tipo dor precordial relacionada a estresse, relacionada a muita coisa, e a gente mandava até fazer cinecoronografia, e vinha lá, coronárias normais, prolapso de válvula mitral. Coronárias normais, prolapso de válvula mitral. Então, eu falava, poxa, todo mundo tem prolapso. Aí ficou aquela fama. Todo mundo, principalmente mulheres que estejam na faixa da menopausa, vão ter que queixam de dor precordial, procura que se acha prolapso. Virou um carimbo, virou uma aham, coisa chata. E agora, há 2, 3 anos atrás, saiu uma publicação mostrando que prolapso de válvula mitral, 98% é benigno e 2% pode ser maligno. Então, o aham, prolapso de 2 folhetos com isquemia em parede inferior pelo eletrocardiograma é prolapso perigoso. Essa é a grande informação que a gente tem que lembrar. Na hora do teu exame,
se você percebe que tem uma isquemia de parede inferior, principalmente, e no ecocardiograma, prolapso ou alterações de 2 folhetos, Uhum. isso já indica a importância. E eu acrescento, se tiver e vai ter degeneração mixomatosa nesses Sim. casos. Então, isso que é o grande problema. Quando não tem degeneração nenhuma, um folheto único e arritmias esporádicas, não é para valorizar muito, não. Uhum. Excelente, professor. A gente está chegando ao final da nossa live. A gente programou Já, mais. Passa muito rápido, né? E ainda o senhor conta umas histórias muito boas. Certamente está todo mundo aqui fascinado, né? E que acho que a bom. gente vai ter que fazer a número 2, com Vamos. certeza, porque tem um monte de pergunta para ser respondida e tudo mais. Mas eu quero saber, vou fazer a última pergunta antes das considerações finais, né? Assim, numa situação, né? A gente está falando aqui para o país inteiro, né? Então, assim, tem gente de tudo quanto é lugar, né? E aí, assim, a gente sabe que tem lugares que tem mais dinheiro, mais investimento e menos investimento. Como é que a gente pode fazer uma avaliação pré-participação que a gente não deixe furo, né? Na prática, né? Uma coisa assim mínima, Eu acho que é boa. importante seguir as nossas diretrizes. Primeiro, consulta clínica com toda a investigação de sintomas relacionados ao esporte e antecedentes familiares. Segundo, eletrocardiograma. Isso como uma regra geral. Agora, eu gosto de fazer o protocolo que eu chamo Dante Pazanese. Consulta clínica, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico e perfil laboratorial para quem é federado, quem pratica competições. Indivíduos acima dos 45 anos, procurar doença aterosclerótica neles, investigando o fator de risco. Crianças, na faixa que não pratica esporte competitivo, vai no colégio, vai no clube brincar, é uma consulta e um eletrocardiograma e um exame básico, hemograma, exame de urina. Basta isso para a gente poder ficar mais ou menos. Agora, se a mãe do teu paciente entrou no teu consultório e falou, doutor Matheus, você faz ecocardiograma? Ela Aham, não precisa, faça. Se a mãe falou, faça. Mande fazer. Então tem aham. muito disso. E outra coisa, garotos de estatura já que dá para fazer um teste ergométrico, pode fazer, porque a cobrança não é científica, é uma cobrança, vamos dizer assim, de relacionamento médico-paciente e não vai discutir para não fazer. Mande fazer Uhum. com todas as ressalvas que não se deveria fazer para todas as crianças o teste ergométrico. Professor, o senhor é um grande mestre, né? Um grande mestre aqui da Por favor. Central Cardio Esporte, né? Talvez o melhor cardio esporte aqui do Brasil, a gente considera, mestre de Obrigado. todo mundo aqui. E eu quero agradecer Obrigado. imensamente ter a oportunidade aqui de ter feito essa live. Certamente está todo mundo aqui super feliz. Eu sei que tiveram algumas perguntas não respondidas, a Paty Ah, é? colocou uma pergunta aí, mas só que a gente pode colocar no direct ou mandar para o professor Pode mandar para Nabil. mim pelo Facebook Certamente ou ele, pelo Instagram, a gente responde. certamente ele vai responder. Então É, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, né, de estar aqui, aprender, sempre obrigado. aprender. Foi um prazer. Agora a gente vai ver a seleção brasileira, né? Vamos chorar ou vamos rir? Não sei. Eu Tomara queria que a mandar, gente ria. é, queria te agradecer muito a oportunidade e mandar um abraço para todos os colegas, principalmente o é mais jovem do que eu, o doutor Serafim, mas nós temos muita história para contar. Isso que é bom ser muito velho de medicina, é que a gente tem muita história, a gente vê cada uma, dá para fazer um livro só de histórias do consultório. Não, a gente fez a primeira com o Dr. Serafim e a segunda com o senhor. Então, assim, só mestre, né? Só mestre aqui das histórias do Cardio Obrigado. Esporte. Muito obrigado a vocês, parabéns pela ideia do Central do Cardio Esporte e que seja um sucesso como está sendo. Eu agradeço muito a sua confiança na gente aqui, um abraço a todos e vai, Corinthians! Isso aí, quero dizer que essa live vai ficar no nosso perfil, né, gravada.
Então todo mundo pode assistir, reassistir, porque é uma grande aula, várias dicas aí se pegaram, né? E pode procurar a gente que a gente sempre vai falar. A gente vai voltar, hein, doutor Nabil? Um grande abraço para Se Deus você, quiser, hein? obrigado, um abraço a todos, um grande fim de semana com feriado e tudo. É isso Abração. aí. Tchau, tchau, pessoal. Ó, Tchau, tchau. até a próxima. Até.